Todos nós ouvimos como a velha Hollywood era glamourosa, mas ninguém fala sobre o que acontecia fora das câmeras. Algumas das atrizes mais famosas que ainda admiramos hoje foram vítimas de coisas que não desejaríamos a ninguém. Abusadas por produtores, silenciadas por contratos, descartadas quando falavam. Não era apenas exploração, era crueldade envolta em sorrisos de tapete vermelho. O que você está prestes a ouvir não é fácil, mas é real. E é hora de finalmente contarmos o lado deles da história. A maldição de Os Desajustados. Nenhum filme foi mais assombrado por suas consequências do que o drama Os Desajustados, de 1961, de John Huston. Escrito por Arthur Miller para Marilyn Monroe. Filmado sob o sol castigante de Nevada, a produção exigia horários exaustivos. Elenco e equipe suportaram tardes de 43 graus, tempestades de poeira que paralisaram o equipamento, e períodos de 2 semanas sem um dia inteiro de folga. No entanto, o verdadeiro tormento veio depois. Clark Gable, o rei de Hollywood, realizou suas próprias acrobacias, domando mustangs selvagens e saltando de margens de rios empoeiradas até um ataque cardíaco maciço derrubá-lo em 16 de novembro de 1960, apenas dias após a conclusão das principais filmagens. Ele tinha 59 anos. 2 anos depois, Monroe, já lutando contra a depressão, insônia e dependência de barbitúricos, desmaiou em sua casa em Brentwood no dia 5 de agosto de 1962. Oficialmente considerada um provável suicídio por overdose, sua morte aos 36 anos permanece envolta em conspirações, desde supostas ligações com a máfia até intrigas envolvendo JFK. Então veio Montgomery Clift, cuja saúde física era frágil após um acidente de carro em 1956, deixando-o dependente de analgésicos. Em 1966, o impacto emocional de The Misfits e os vícios agravados levaram ao seu ataque cardíaco fatal aos 45 anos. Em apenas 5 anos, 3 dos maiores ícones do cinema se foram, todos ligados ao mesmo filme. Rumores de uma maldição sobrenatural se espalharam entre os membros do elenco. A chefe do guarda-roupa, Adrienne Murphy, afirmou ter encontrado os figurinos descartados de Monroe manchados com sangue inexplicável. O dublê de Gable jurou ter ouvido a voz de Monroe chamando de um trailer vazio à noite. Enquanto céticos apontam para coincidências, a concentração desses fins trágicos consolidou The Misfits como a produção mais assustadoramente amaldiçoada de Hollywood. Um filme em que a vida imitou o horror, deixando um legado tão escuro quanto as areias do deserto onde foi filmado. A germofobia de Howard Hughes. Poucos magnatas igualaram as façanhas públicas de Howard Hughes, até testemunharem sua queda privada em rituais obsessivos. No início da década de 1930, Hughes já era o cineasta mais rico do mundo, investindo $4 milhões em combates aéreos para Hells Angels, mais de $75 milhões em valores de hoje, e ganhando manchetes por acidentes reais que mataram vários pilotos. No entanto, foram seus anos posteriores que revelaram uma obsessão ainda mais estranha. Uma germofobia paralisante que transformou o bilionário em uma lenda urbana viva. No final da década de 1940, colegas notaram que Hughes se recusava a apertar as mãos, apresentando dezenas de lenços para evitar o contato com a pele. Na década de 1950, ele havia escalado para usar caixas de lenços sobre os sapatos e se recusava a tocar em maçanetas, insistindo que a equipe envolvesse cada maçaneta em plástico. Sua cobertura no Desert Inn em Las Vegas tornou-se uma câmara selada. Sem ar externo, cortinas permanentemente fechadas, refeições passadas por uma portinhola para evitar o contato humano. A secretária de Hughes relatou que ele passou semanas sem tomar banho, convencido de que a água com sabão abrigava patógenos mortais. Os funcionários entregavam memorandos, até 3.000 por mês, em vez de falar pessoalmente. Apesar deste isolamento, Hughes ainda gerenciava a TWA, adquirindo cassinos e dirigindo seu império através de ordens escritas à mão. Ele até projetou um sutiã para Jane Russell em The Outlaw, usando marketing provocativo para desafiar os censores, prova de que sua mente permanecia afiada em meio ao seu declínio ritualístico. Quando ele morreu em 5 de abril de 1976, pesando apenas 40 quilos e irreconhecível sob cabelos e unhas emaranhados, o mundo viu o ato final de um homem consumido pelo medo de contaminação. Suas inovações em cinematografia aérea e financiamento de filmes perduram, mas a lenda da germofobia de Hughes permanece como uma nota de rodapé bizarra, um lembrete de que até os mais poderosos podem ser derrotados pelas forças invisíveis da obsessão. A tragédia de Peg Entwistle no letreiro de Hollywood. Um esguio F.
A figura empoleirada no topo do H de 50 pés do letreiro Hollywoodland se tornaria o fantasma mais duradouro de Hollywood. Peg Entwistle, nascida em fevereiro de 1908 no país de Gales e criada em Ohio, já havia encantado as plateias da Broadway aos 23 anos antes de buscar carreira no cinema em Los Angeles. Após um único papel não creditado em The Happy Ending, ela se juntou à RKO e conseguiu um pequeno papel no thriller psicológico 13 Women. No entanto, a Grande Depressão sufocou as oportunidades. O salário escasso de Entwistle, $75 por semana, diminuiu quando a RKO cortou orçamentos e engavetou projetos. Desesperada, ela se mudou para um bangalô deteriorado em Laurel Canyon. Na manhã de 16 de setembro de 1932, testemunhas a viram caminhando em direção à base do letreiro de Hollywoodland. 2 dias depois, em 18 de setembro, ela subiu a escada até a plataforma HH, deixando uma nota escrita em papel de carta da casa de seu tio. Tenho medo. Sou uma covarde. Sinto muito por tudo. Se eu tivesse feito isso há muito tempo, teria evitado muita dor. Abaixo, seu corpo foi descoberto pelo excursionista William Hickman, seu vestido branco manchado de sangue. O veredicto do legista: suicídio por queda. As manchetes dos jornais sensacionalizaram a tragédia, chamando-a de o primeiro suicídio de Hollywood da tela de prata. Rumores se espalharam sobre seu fantasma assombrando o letreiro à meia-noite, com zeladores relatando luzes piscando e passos fantasmas em noites de neblina. Décadas depois, o projeto de restauração do letreiro em 1978 desenterrou fragmentos das cartas de Entwistle na terra ao redor do H. Hoje, sua história persiste como um símbolo sombrio das promessas não cumpridas de Hollywood, prova de que por trás da magia dos letreiros havia um desespero poderoso o suficiente para ceifar uma vida em alturas vertiginosas. Caça às bruxas da lista negra de Fatty Arbuckle. Imagine passar de comediante mais bem pago de Hollywood a pária da noite para o dia. Roscoe. Fatty Arbuckle viveu esse pesadelo em 1921. Aos 35 anos, Arbuckle ganhava $1.000 por semana e dirigia filmes para a Paramount. No fim de semana do Dia do Trabalhador, em 5 de setembro de 1921, ele organizou uma festa luxuosa no quarto 1219 do Hotel St. Francis, em São Francisco. A atriz Virginia Rapp adoeceu após comparecer e morreu 4 dias depois de peritonite. Manchetes sensacionalistas gritavam: Fera de Hollywood mata estrela. E Arbuckle foi preso sob a acusação de homicídio culposo. Sua fiança foi fixada em $50.000, uma quantia que o co-estrela Buster Keaton ajudou a pagar. O primeiro julgamento, em novembro, terminou com um júri sem consenso, após 8 dias de depoimentos. O segundo, em dezembro, também ficou inconclusivo. Em março de 1922, um terceiro júri deliberou por apenas 6 minutos, antes de absolver Arbuckle, e emitir um raro pedido de desculpas. Sentimos que uma grande injustiça foi feita a este homem. No entanto, a opinião pública já havia mudado. Os estúdios o dispensaram. Os cinemas recusaram seus filmes. Para apaziguar grupos cívicos indignados, a recém-formada Motion Picture Producers and Distributors of America impôs o Código Reis, um sistema estrito de censura moral que governou o conteúdo por décadas. O nome de Arbuckle foi removido dos créditos, seu rosto apagado de fotos promocionais e ele foi efetivamente colocado na lista negra. No exílio, Arbuckle trabalhou sob o pseudônimo William Goodrich, dirigindo comédias de 2 rolos para a Educational Pictures. Apesar de ganhar um salário regular, de até $500 por semana, ele nunca recuperou seu status de estrela. Em 1933, a Warner Brothers ofereceu-lhe um contrato sob seu próprio nome, apenas para Arbuckle morrer de um ataque cardíaco em casa aos 46 anos, poucas horas após a assinatura. Sua morte em 29 de junho de 1933 encerrou um capítulo trágico, um homem absolvido pela lei, mas condenado pelo medo público. A saga de Arbuckle não apenas destruiu uma carreira, mas também deu origem ao aparato de policiamento moral de Hollywood. Hoje, historiadores de cinema o veem tanto como uma vítima do frenesi da mídia, quanto como um conto de advertência sobre a fragilidade da fama, prova de que na Hollywood dos primeiros tempos, um único escândalo poderia eclipsar anos de risadas. O Anel Assombrado, de Rudolph Valentino. Quando Rudolph Valentino desmaiou no Hotel Ambassador de Nova York em 15 de agosto de 1926, poucos previram a comoção que seu falecimento geraria, ou as lendas que ele,
Nascimento em Hollywood. Nascido Rodolfo Guglielmi em 1895, ele imigrou para a América em 1913, trabalhando como ajudante de garçom antes de dançar no grande sucesso de 1921, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, que arrecadou $4 milhões no mercado interno. Já em 1922, com Blood and Sand, Valentino era o primeiro Latin lover de Hollywood, ganhando $3.500 por semana. Ainda assim, aos 31 anos, uma úlcera perfurada levou a uma cirurgia de emergência e a peritonite fatal, 2 dias depois. A notícia de sua morte em 23 de agosto de 1926 desencadeou um luto público sem precedentes. O New York Times relatou que 100 mil enlutados se alinharam na Quinta Avenida, enquanto a polícia lutava para controlar as multidões que clamavam por mechas de seu cabelo. Seu funeral na Igreja da Transfiguração teve tantos tributos florais que encheram os corredores do chão ao teto. Em meio ao luto, surgiram sussurros sobre um anel assombrado que Valentino havia comprado em um bazar egípcio em 1923. Supostamente amaldiçoado por um sacerdote do templo. Alegadamente, cada dono do anel encontrou um fim trágico. O joalheiro que a vendeu morreu em um acidente de carro. Um colecionador rico sofreu um ataque cardíaco fatal. E o próprio Valentino sucumbiu em circunstâncias misteriosas. Embora desmentida por céticos, a história cresceu. Visitantes do mausoléu de Valentino no cemitério Hollywood Forever afirmavam sentir um frio perto de seu túmulo, enquanto uma mulher de preto supostamente chorava em sua sepultura a cada aniversário. Além da superstição, a morte de Valentino expôs a nascente cultura de fãs de Hollywood. Estúdios apressaram-se em lançar biografias não autorizadas, e cinemas realizaram exibições à meia-noite de seus filmes como memoriais. Seu legado perdura no silêncio restaurado, como O Sheik, e na pesquisa moderna sobre a adoração de estrelas. Embora o mito do anel amaldiçoado provavelmente tenha surgido do jornalismo sensacionalista, ele ressalta como a imagem romântica de Valentino transcendeu a tela, tornando-se lenda. Um século depois, seus filmes ainda brilham em cinemas de repertório, e a história do Anel Assombrado nos lembra que, na velha Hollywood, até o glamour poderia lançar uma sombra do sobrenatural. A morte suspeita de George Reeves. Superman pode ter sido invencível na tela, mas George Reeves provou ser mortal de uma forma que ainda divide opiniões. Nascido em 1914 em Woolstock, Iowa, Reeves construiu seu currículo com pequenos papéis em E o Vento Levou e A um Passo da Eternidade, antes de estrelar em Aventuras do Superman de 1952 a 1958. No auge de sua carreira, Reeves ganhava $4 mil por episódio e era um nome conhecido. Ainda assim, em junho de 1959, sua carreira havia estagnado. Tipificado e frustrado, Reeves fez uma pausa na atuação. Na noite de 16 de junho de 1959, Reeves organizou uma festa em sua casa em Benedict Canyon com a presença de sua noiva, Leonore Bob Lemon, e alguns amigos. Testemunhas relataram uma discussão, após a qual Reeves se retirou para o seu quarto. Pouco depois, um único tiro foi ouvido. A polícia encontrou Reeves caído sobre uma pistola Luger, sem sinais de arrombamento ou luta. O legista determinou suicídio, citando padrões de respingos de sangue e uma queimadura de pólvora em sua têmpora. Mas dúvidas persistiram. Nenhum bilhete de suicídio surgiu. As declarações inconsistentes de Lemon levantaram suspeitas, e o testamento de Reeves nomeava-a como única beneficiária. Teorias da conspiração floresceram. Alguns apontaram para Ed Mannix, um executivo da MGM com ligações rumorosas à máfia, como o orquestrador de um golpe para silenciar o suposto caso de Reeves com a esposa de Mannix, Tony. Outros acusaram Lemon de um disparo acidental durante uma briga de amantes. Um investigador particular contratado pela família Reeves descobriu discrepâncias no relatório do Departamento de Polícia de Los Angeles, mas arquivos importantes desapareceram antes do julgamento. Décadas depois, em 2006, o Departamento de Polícia de Los Angeles reabriu o caso como suspeito, embora nenhuma nova evidência levasse a acusações. A morte de Reeves expôs o lado obscuro de Hollywood, onde executivos de estúdios exerciam poder fora das telas e segredos pessoais podiam ser letais. Seu funeral atraiu milhares, e a série de televisão terminou abruptamente, substituída por reprises syndication.
Biógrafos modernos retratam Reeves como uma figura trágica, o homem que deu vida ao Superman na TV apenas para ter sua própria vida interrompida sob uma nuvem de suspeita. Seja suicídio, acidente ou assassinato, a morte de George Reeves continua sendo um dos de Hollywood. Os mistérios não resolvidos mais assombrosos de Hollywood. O mistério do monóxido de carbono de Thelma Todd. Em uma fresca manhã de dezembro de 1935, o corpo sem vida de Thelma Todd foi descoberto em seu carro, estacionado na garagem dupla de sua casa em Beechwood Canyon. E com isso, veio um dos enigmas mais duradouros de Hollywood. Nascida em 1906 em Lawrence, Massachusetts, Todd ganhou aclamação como contraponto cômico nos curtas de Hal Roach e coestrelou com Clark Gable em Red Dust, ganhando até $5.000 por semana. Ela era dona de 2 cafés, o Thelma Todd's Sidewalk Café e o Thelma Todd's Rib Joint, atendendo celebridades de alto nível. À 1h da tarde, em 16 de dezembro de 1935, o vizinho Roland West encontrou seu corpo caído atrás do volante de seu Plymouth Coupé cor de vinho. Um único cano de escape se estendia do cano de descarga até a janela, do lado do motorista. O legista declarou envenenamento acidental por monóxido de carbono. Ainda assim, o certificado de óbito de Todd não listava evidências de suicídio ou jogo sujo. Os jornais especulavam freneticamente envolvimento da máfia, enredos românticos e até mesmo assassinato para silenciar os rumores de que Todd planejava deixar West. Os investigadores notaram estranhezas. A porta da garagem de Todd estava fechada, mas não havia sinais de entrada forçada. A declaração inicial de West conflitava com os relatos de testemunhas sobre uma luta. Alguns afirmaram que a última ligação de Todd para amigas a Sue Pitts incluía um tom agitado. Detetives particulares foram contratados por sua irmã, mas os relatórios deles desapareceram. Enquanto isso, o nome do mafioso Lucky Luciano apareceu nos rumores. Todd tinha jantado com figuras do submundo dias antes de sua morte. Apesar de múltiplos inquéritos e reexaminações do legista em 1936 e 1948, nenhuma conclusão definitiva surgiu. A cidade de Los Angeles eventualmente lacrou os arquivos do caso. Os 2 cafés de Todd fecharam, e suas cinzas foram espalhadas no mar, conforme o desejo de sua mãe. Hoje, os fãs visitam o local Overlook Mountain Drive, deixando flores e notas. O fim repentino de Thelma Todd, capturado entre risos e fumaça, continua sendo uma nota assustadora na história de Hollywood, prova de que até mesmo as estrelas mais brilhantes podem ser apagadas em circunstâncias sombrias. O escândalo da filha secreta de Loretta Young. Em 1935, a atriz vencedora do Oscar Loretta Young enfrentou o papel mais devastador de sua vida: esconder do mundo a existência de sua filha recém-nascida. Nascida Gretchen Young em 1913, assinou com a Columbia Pictures aos 13 anos, ganhando $200 por semana. Em 1937, Young se tornou uma das principais estrelas da MGM, conhecida por sua imagem pura, e filmes como O Fio da Navalha, que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz. Ainda assim, durante a produção de 1935 de The Call of the Wild, Young e o co-estrela Clark Gable iniciaram um caso. Young ficou grávida e, temendo o escândalo no clima fortemente moral imposto pelo Código Hays, organizou uma adoção discreta. No dia 6 de novembro de 1935, ela deu à luz uma filha, Judith Lewis, no Hospital de St. Vincent, em Los Angeles. O marido de Young, Tom Lewis, foi levado a acreditar que a criança era uma sobrinha. Durante anos, Judith foi criada em um orfanato, depois na casa de Young, brincando com seus irmãos sob o disfarce de Prima Judy. Young fornecia $500 por mês para a manutenção de sua filha, mas nunca a reconheceu publicamente. Colunas de fofoca de Hollywood especulavam sobre o segredo de Young, mas a verdade permaneceu enterrada. Em 1966, Judith Lewis, na época já uma atriz bem-sucedida, descobriu sua filiação nos arquivos do estúdio. Young se recusou a confirmar até 1972, quando adotou publicamente Judith aos 36 anos, revelando o segredo em um almoço do Oscar. A reunião emocional foi manchete em todo o mundo. Judith posteriormente contou que Young manteve sua identidade em segredo para proteger ambas as carreiras. Ela queria que eu tivesse uma vida normal, disse Judith. A cuidadosa coreografia de mentiras e manobras legais de Young, certidões de nascimento alteradas, papéis de tutela preparados, expôs até onde as estrelas iam para preservar suas imagens. Hoje, o escândalo é estudado como um exemplo inicial da implacável gestão de imagem de Hollywood. A maternidade oculta de Loretta Young nos lembra que até as estrelas mais luminosas podem esconder segredos sombrios
por trás do brilho da tela prateada. O torpedo de salto de frequência de Hedy Lamarr. Enquanto o público se encantava com sua beleza na tela, Hedy Lamarr estava secretamente orquestrando um dos avanços tecnológicos mais importantes do século XX. Nascida Hedwig Kiesler, em Viena, em 1914, Lamarr fugiu da Europa em 1937 e assinou um contrato com a MGM, ganhando até $200.000 por filme. No entanto, foi sua engenhosidade durante a guerra, co-inventando um sistema de salto de frequência com o compositor George Antheil, em 1942, que deixaria um legado duradouro. A patente número 2.292.387 dos Estados Unidos, concedida em 11 de agosto de 1942, descrevia um mecanismo para evitar que torpedos guiados por rádio fossem bloqueados. Usando 88 mudanças de frequência sincronizadas espelhando os rolos de piano automático de Antheil, o sistema alternava entre canais em intervalos predeterminados, tornando a interceptação inimiga quase impossível. Embora a Marinha dos Estados Unidos o tenha descartado na época, a patente expirou em 1959, e na década de 1960, as comunicações por espectro expandido ressuscitaram sua ideia. Hoje, Wi-Fi, Bluetooth e GPS dependem todos dos princípios de salto de frequência. Na tela, as atuações de Lamarr em Argel e Sansão e Dalila a destacaram como uma das maiores estrelas de Hollywood, arrecadando mais de $1 milhão por semana no auge da popularidade. Fora das telas, ela projetou invenções que iam desde semáforos melhorados até um comprimido que se dissolvia em água, mas recebeu pouco crédito até o final da vida. Em 1997, ela e Antheil receberam o Prêmio Pioneiro da Electronic Frontier Foundation. Em 2014, Lamarr foi incluída no Hall da Fama dos Inventores Nacionais. O legado duplo de Lamarr, glamour e genialidade, desafiou estereótipos. Ela disse uma vez: "Qualquer garota pode ser glamurosa. Tudo o que você tem que fazer é ficar parada e parecer estúpida." Em vez disso, ela ficou parada e pensou, transformando a tecnologia de guerra e, sem querer, a era digital. Quando ela morreu no ano 2000 aos 85 anos, seu obituário no New York Times destacou tanto seu estrelato nas telas quanto suas contribuições científicas. A história de Hedy Lamarr nos lembra que na velha Hollywood, os rostos mais brilhantes podiam esconder as mentes mais afiadas. Primeiro microfone boom de um cabo de vassoura. Quando o som chegou a Hollywood, o cabo de vassoura de um diretor frustrado tornou-se o herói improvável de uma revolução na produção. Em 1928, William A. Wellman estava filmando Beggars of Life na Paramount, estrelando Louise Brooks. A tecnologia de som inicial obrigava os microfones a permanecerem estacionários, restringindo atores e câmeras. Wellman discutiu acaloradamente com o engenheiro de som Vernon Hunter, que insistia que o microfone ficasse fixo. Exasperado, Wellman pegou um cabo de vassoura, prendeu um microfone na ponta e o passou sobre Brooks enquanto ela falava, capturando claramente sua voz sem o volumoso boom estacionário. A solução de baixa tecnologia salvou a filmagem e encantou os executivos. O público elogiou o áudio nítido do filme, e Brooks mais tarde atribuiu ao cabo de vassoura mágico o mérito de tornar a transição para os filmes falados mais suportável. A Paramount imediatamente adotou bastões de boom como equipamento padrão, encomendando bastões de alumínio feitos sob medida até 1930. Dentro de 2 anos, operadores de boom tornaram-se uma nova especialidade sindical, e os orçamentos dos filmes alocaram até $10.000 para equipamentos de som avançados. A inovação improvisada de Wellman também influenciou produções internacionais. Estúdios britânicos enviaram delegações a Hollywood em 1930 para estudar técnicas de boom, levando as primeiras versões da Associação de Diretores de Som Britânica. Em 1933, microfones de boom capturaram diálogos em King Kong, Rua 42 e inúmeros musicais, filmes que soariam insossos sem microfones móveis. Hoje, os varas de boom variam de fibra de carbono a ligas telescópicas, mas todos os operadores lembram do cabo de vassoura de Wellman como a faísca que iniciou uma revolução sonora. Aquele momento único, vassoura na mão, frustração na voz, redefiniu como o cinema ouvia. Mostrou que na corrida de Hollywood pelo progresso tecnológico, às vezes a ferramenta mais simples podia eliminar um obstáculo inteiro. You Nasty Spy, a primeira paródia de Hitler em Hollywood. Muito antes de Charlie Chaplin ousar zombar de Adolf Hitler,
Os Três Patetas apresentaram a primeira sátira cinematográfica de Hollywood ao regime nazista. Em 27 de janeiro de 1940, a Columbia Pictures lançou You Nasty Spy, estrelando Moe Howard, Larry Fine e Curly Howard como ditadores desajeitados do país fictício, Moronica, dirigido por Jules White, com um modesto orçamento de $16 mil. O curta satirizava Hitler, Mussolini e Göring. O enredo dos estúdios vê Hailstone ascender ao poder intimidando o parlamento com martelos e tortas, prometendo pão e circo às massas. A piada final do filme, Hailstone acidentalmente provocando um leão a devorá-lo, levou o público a acessos de riso. Embora os Estados Unidos ainda não estivessem em guerra com a Alemanha, os executivos da Columbia aprovaram o projeto depois que o produtor dos Três Patetas, Jules White, argumentou: melhor rir deles do que chorar depois. O curta foi exibido como filme de abertura em mais de 2.000 salas, recebendo críticas positivas por sua audácia. Em 1941, os estúdios lançaram uma sequência, I'll Never Hail Again, com um orçamento ligeiramente maior e piadas mais afiadas. Nessa altura, a América havia entrado na Segunda Guerra Mundial, e a zombaria do duo alinhou-se com a propaganda do governo. Enquanto o grande ditador de Chaplin adotou um tom mais dramático, os dois curtas dos estúdios permanecem únicos como os primeiros filmes sonoros americanos a satirizar o Terceiro Reich. Décadas depois, estudiosos de cinema acreditam You Nasty Spy, por demonstrar o poder da comédia em desestabilizar tiranos. Em 2009, o Museu de Arte Moderna restaurou as cópias originais em nitrato, exibindo-as ao lado de documentários sobre a Hollywood em tempos de guerra. As risadas destemidas dos estúdios ainda ressoam, um lembrete de que, mesmo em tempos perigosos, uma torta no rosto pode ser uma arma poderosa contra a opressão. A Vida Reclusa, de Greta Garbo. Eu quero estar só. Em uma indústria construída sobre a publicidade, a frase mais famosa de Greta Garbo se tornou seu lema de vida. Eu quero estar só. Nascida em Estocolmo em 1905, Garbo chegou a Hollywood em 1925 e ascendeu ao estrelato com The Torrent e Flash and the Devil, ganhando até $400 mil por filme. Sua voz rouca e presença enigmática fizeram de Anna Christie, seu primeiro filme falado, um sucesso instantâneo. No entanto, em 1941, com apenas 36 anos, Garbo havia se aposentado. A MGM concedeu-lhe uma generosa rescisão de contrato. $215 mil mais royalties. Ela voltou para Nova York, morando em um modesto apartamento no Upper East Side, raramente saindo de casa. Vizinhos lembravam-se dela, usando óculos escuros grandes e viajando pelas escadas de serviço para evitar fotógrafos. Garbo recusou entrevistas e chamadas telefônicas. Sua única aparição pública após a aposentadoria foi no Prêmio da Academia em 1974 para aceitar um Oscar honorário, onde fez um discurso de aceitação com duas palavras: obrigada. Apesar, ou por causa, de seu isolamento, o misticismo de Garbo apenas se aprofundou. Biógrafos rastrearam rumores de casos com o diretor George Schaefer e a novelista Mercedes de Acosta, mas Garbo nunca confirmou detalhes pessoais. Ela mantinha uma rotina diária: caminhadas matinais no Central Park, cochilos à tarde e noites passadas lendo na luz fraca do seu apartamento. Ela acumulou uma coleção de livros raros e arte, embora poucos soubessem do seu mecenato cultural, até que seu espólio doou peças para museus após a sua morte em 15 de abril de 1990. Quando Garbo faleceu aos 84 anos, seu testamento estipulou que não houvesse funeral, nem cerimônia de memorial. Mas flores encheram o saguão de seu prédio por dias. Na morte como na vida, ela permaneceu um enigma. Prova de que na velha Hollywood, o verdadeiro poder de estrela estava em desaparecer de vista. O legado de Greta Garbo perdura em seus filmes e na audácia de um ícone que ousou reescrever as regras da fama. A cena quase letal de Buster Keaton com o trem. Quando Buster Keaton se colocou na frente de uma locomotiva em alta velocidade para The General, ele confiou no seu timing e quase perdeu a vida. Nascido em 1895, Keaton co-dirigiu e estrelou a comédia da Guerra Civil de 1926, investindo $400 mil de seu próprio dinheiro nas cenas épicas de batalha. Para uma sequência, uma locomotiva avançou em direção a uma casa de madeira construída sobre os trilhos, perto de Goldsboro, Carolina do Norte. O plano era que o trem passasse pela estrutura enquanto Keaton se abaixava dentro dela.
No dia 11 de junho de 1926, as câmeras rodaram enquanto a locomotiva se aproximava a 25 milhas por hora. No último segundo, Keaton mergulhou em uma porta, apenas para a casa desabar prematuramente, seus estilhaços chovendo. A locomotiva o perdeu por poucos centímetros. Membros da equipe mais tarde disseram que esperavam uma fatalidade. Keaton emergiu atordoado, mas ileso, tirando a fuligem do rosto antes de queda da fachada. Sua compostura sob pressão foi notícia. O The New York Times publicou uma série de fotos da casa destruída e da expressão impassível de Keaton. Apesar da quase catástrofe, Keaton se recusou a usar um dublê, insistindo que a autenticidade dava à comédia seu diferencial. A cena completa tornou-se uma das imagens mais icônicas do cinema mudo, estudada nas escolas de cinema por sua mistura de perigo e humor impassível. A dedicação de Keaton a acrobacias reais levou os orçamentos a disparar. The General custou 15% a mais do que o planejado e influenciou diretores de ação posteriores que priorizaram efeitos práticos. A carreira de Keaton declinou com os filmes falados, mas The General perdurou. Em 1955, a Biblioteca do Congresso o selecionou para preservação no Registro Nacional de Filmes. Restaurações modernas revelam cada prego e farpa daquela casa condenada. Quando Keaton morreu em 1966 aos 70 anos, ele deixou um legado de trabalho onde o riso e o perigo dançavam de mãos dadas. Sua façanha quase mortal com o trem permanece como um testemunho de um artista destemido, que transformou o risco de vida em arte cinematográfica atemporal.